exterior e o seu rosto, antes rosado e encantadoramente infantil, ganhou uma expressão concentrada e severa e nos seus grandes olhos cinza brilhava a mente de uma pessoa adulta. Até aquele dia, pai e filha sentiam-se felizes e estavam satisfeitos com a sua vida solitária sem preocupar-se com o que acontecia fora de casa. Eles nem imaginavam que os favores prestados a alguns infelizes atraíam a atenção geral e que, por todos os lados, estavam sendo vigiados por curiosos do que ansiavam penetrar naquela vila, apelidada pela sociedade de Castelo Brocelion e conhecer o mago Merlin e a sua filha, a fada Viviana. A visita da esposa do banqueiro foi o primeiro aviso, mas Dettingen rejeitou aquela proposta tão energicamente, que pensou ter se livrado de qualquer outra tentativa indiscreta. Infelizmente, logo percebeu que estava errado. Ele nem suspeitava que se encontrava às vésperas de mais um ataque perigoso, de outro gênero. No regimento onde servia Desidério, havia um jovem oficial amado por todos os companheiros, graças a seu caráter aberto e brando, e Valenrod era o seu melhor amigo. E eles tinham o apelido de os Inseparáveis. Para extrema consternação de seus colegas de regimento e desgosto profundo das damas da capital, esse jovem bonito e amável estava doente havia cerca de um mês. Um tumor cresceu em seu rosto, causando-lhe dores agudas e resistia a qualquer tratamento. Apesar de todas as pomadas e esparadrapos, o repugnante tumor continuava a crescer e as expressões preocupadas dos médicos indicavam que eles estavam impotentes para lutar contra ele. A doença misteriosa do Conde Saint-André servia de inesgotável tema de conversas no clube de oficiais. Em que anda pensando tanto, Valenrod? Será que se apaixonou? Ou talvez, os credores estão lhe apertando? Por que anda concentrado feito uma coruja? Perguntou um dos oficiais. Pare de falar besteira. Estou pensando no pobre do Saint-André, que está cada dia pior. Um dos seus olhos já está completamente fechado e o nariz parece o meu punho, mas o pior de tudo é que o tumor está descendo para a garganta e ameaça sufocá-la. E os malditos médicos não conseguem ajudá-lo e só falam de cirurgia. Ah! Se esse monstro do Merlin resolvesse curá-lo. Mas, infelizmente, ele só tem atração por pedintes, observou um jovem oficial. Mas que grande ideia! Exclamou Desidério, dando um soco na mesa. O Merlin vai curar o Felipe e basta, mas como você vai obrigá-lo? Perguntou ironicamente um dos companheiros. Ele não. Vou obrigar a fada Viviana a convencer o pai. Uns dias atrás, eu dei um jeito para encontrá-la em seu passeio. Eu lhe juro que nunca vi um rosto com cor tão maravilhosa e olhos tão lindos. E que formas! E Desidério, entusiasmado, beijou a ponta dos próprios dedos e todos riram. Então, usando a desculpa da doença de Saint-André, você quer abrir caminho até a fada e seduzi-la? Não é nada disso. Iremos todos juntos, como uma comissão. Eu somente serei orador. A proposta original do barão Valenrod foi aceita por unanimidade. Na manhã seguinte, os jovens oficiais reuniram-se perto da vila e ocuparam uma posição tal, que, quando Dagmara voltasse do passeio, passaria por eles. E não tiveram de esperar. Logo apareceu a amazona, acompanhada pelo velho criado. Ao ver que oficiais barraram a estrada em toda a sua largura, a moça refreou o cavalo e uma expressão de descontentamento perpassou no seu rosto. Será que os senhores podem deixar-me passar ou devo voltar atrás porque a pacífica estrada está sendo ocupada pela força militar? Perguntou Dagmara, medindo com olhar zombeteiro o oficial que vinha à frente do cortejo. Os representantes cumprimentaram-na respeitosamente, inclinando a cabeça. Depois Desidério saiu à frente e disse com uma nova reverência: Nobre fada Viviana, gentil proprietária do Castelo Brocelion. Não nos julgue mal. Se tomamos a liberdade de detê-la aqui é porque queremos implorar a sua proteção. Um de nossos companheiros está muito doente. Os médicos foram incapazes de ajudá-lo e querem recorrer à cirurgia, cujo resultado provavelmente será fatal. Sobrou-nos uma única esperança, que é o seu pai, cujos conhecimentos extraordinários curaram muitos sofredores. Pedimos à senhorita a gentileza de ser a nossa intermediária e que passe a seu pai o nosso pedido coletivo. Um sorriso alegre perpassou pelo rosto fresco de Dagmara. Eu só posso simpatizar com seu procedimento, inspirado pelo amor ao próximo. Mas vocês devem compreender que não posso prometer pelo meu pai. Conversarei com ele e passarei o seu pedido. Mas a quem devo mandar a resposta se ele consentir? Para mim. Apressou-se a responder Desidério. Aqui está o meu cartão de visitas e o endereço. Dagmara olhou com curiosidade para o cartão e leu: Barão Desidério von Valenrod Falkenau.
Ela levantou a cabeça e olhou com maior atenção para o oficial. O nome Desidério despertou nela uma vaga lembrança. Ela esquecera sua estadia na casa da baronesa, sobre a qual ninguém jamais lhe falava, mas o nome do amigo de infância ficou vagamente em sua memória. A imagem do menino, quase apagada na sua memória, parecia até um pouco com o brilhante oficial à sua frente, que ela nem se esforçou para lembrar o passado. Cumprimentou levemente com a cabeça os jovens oficiais e dirigiu-se rapidamente a galope para casa. E então? Eu não disse. Ela não é fascinante. Agora ganhamos a causa do pobre Philippe! Exclamou Valenrod, triunfante. Tem toda a razão. Ela é maravilhosa. Você tem de conseguir do velho Merlin o consentimento para casar-se com ela. É verdade que ela definha na solidão. O mago lhe dará uma caixinha cheia de pó mágico e você terá tanto ouro, quanto tinha Aladdin do livro Mil e Uma Noites, e nunca mais precisará apelar para sua severa mãezinha. A sua ideia não é tão má. Vou pensar nisso quando a conhecer melhor, respondeu Desidério, rindo de todo o coração. À noite, o jovem oficial recebeu um bilhete lacônico com os seguintes dizeres: o enfermo deverá aparecer na minha casa sozinho, entre 8 e 10 horas da noite. Ludwig von Dettingen. Depois de ler o bilhete, Desidério levantou-se rapidamente do sofá. Eram já 6:30 e não tinha um minuto a perder. Ele encontrou o doente deitado de roupão no seu quarto. Um algodão cobriu seu rosto e ele estava de péssimo humor. Deixe-me em paz. Eu nem penso em entregar-me às mãos desse charlatão. Além disso, será que posso sair numa noite tão úmida? Resmungava o conde, virando o rosto para a parede. Mas não conseguiu dissuadir Desidério com essas ninharias. Você será um tolo se não aproveitar esta oportunidade única de curar-se. Não me diga que prefere morrer sob o bisturi do cirurgião, disse ele energicamente. Sem prestar atenção ao companheiro, Desidério mandou ordenança preparar a carruagem. Como seu amigo, eu protesto contra sua loucura, continuou ele. Além disso, o simples bom tom obriga a vir comigo, pois a filha de Dettingen, a nosso pedido, intercedeu por você junto ao pai. Ela é bonita? Perguntou o conde, cedendo um pouco. Encantadora. Só que, com essa aparência, você não conquistará o seu coração. Portanto, levante e vista-se. 1/4 de hora mais tarde, enrolado como múmia, Saint-André embarcou na carruagem com Desidério, que decidiu ir com ele e aguardar no veículo até que o doente saísse da casa do mago. No saguão o conde foi recebido pelo velho mordomo que o conduziu a uma pequena sala de visitas, na qual havia uma mesa preparada com chá, conhaque e biscoitos. Sirva-se do chá e aqueça-se, senhor, enquanto o barão não vem, disse o velho, saindo. O conde começou a examinar com curiosidade a sala luxuosamente mobiliada em estilo gótico. Nas paredes havia alguns quadros de pintores famosos e nas estantes vasos antigos e raros. Esse exame foi interrompido pela chegada do barão, cuja aparência impressionou muito o conde. Por um minuto o barão observou o rosto inchado e desfigurado do rapaz e, em seguida, disse com benevolência: tentarei curá-lo, conde, mas para isso preciso da sua completa obediência. Entendo. Estou inteiramente ao seu dispor. Neste caso, siga-me. Eles passaram para o gabinete, cujas paredes negras estavam cobertas de escritos hieroglíficos. A lâmpada pendurada no teto iluminava o quarto e sua luz avermelhada refletia na água do recipiente colocado sobre um suporte de pedra. Numa banqueta junto à parede, havia um traje de linho branco, cuidadosamente dobrado. Tenha a bondade de despir-se completamente, conde, e vestir esta túnica branca. Assim que o senhor se trocar, chame-me. Também retire do rosto o algodão e os curativos, disse Dettingen, desaparecendo por trás de uma porta coberta por uma cortina que parecia estar guardada por uma esfinge alada. Ficando só, Saint-André coçou atrás da orelha. Mas que estranho. O meu rosto está doendo tanto que só falta gritar e este homem manda-me despir-me e passar frio neste traje leve. Mas que demônio este Dettingen? Mas, aguarde-me, feiticeiro. Se não me curar, vou fazer a sua fama. Mesmo resmungando, o conde despiu-se. Mal colocara a túnica de linho, quando a cortina se abriu e Dettingen entrou no quarto. Ele também havia trocado o seu traje por uma longa vestimenta branca, portava sobre a cabeça um adorno de sacerdote egípcio e trazia no pescoço uma corrente de ouro com um medalhão enfeitado de pedras preciosas. Lave o rosto e as mãos na água deste recipiente, disse ele ao jovem oficial. Mas fui proibido de molhar o tumor, observou Philippe, desconfiado.
Faça o que estou mandando e nada tema. Ordenou rispidamente Dettingen. O conde obedeceu como se dominado pela vontade do barão. O contato com a água fez Philippe sentir picadas por todo o corpo, e uma terrível dor no olho na parte da cabeça afetada pelo tumor. Entretanto, ele não ousou falar nada, pois o olhar duro do barão parecia subjugá-lo definitivamente. Em seguida, silenciosamente, ele pegou a vela que Dettingen lhe entregou e dirigiu-se ao quarto contíguo. Entraram numa grande sala iluminada por uma lâmpada acesa no fundo do recinto e sobre um pequeno altar, em cujos lados havia 2 tripés com carvões em brasa. Num nicho, diretamente em frente ao altar, havia uma estátua coberta com um pano branco, cujos contornos desenhavam-se fracamente na penumbra. A mesa do altar estava bem iluminada pela lâmpada. Sobre ele viam-se uma taça, um espelho, uma espada larga e brilhante e alguns outros objetos que Philippe não teve tempo de observar, porque o barão conduziu-o diretamente à mesa do altar e mandou que se ajoelhasse. E ele obedeceu, apesar do horror sobrenatural que o dominava. Dettingen cobriu o rosto do oficial com um pano vermelho e colocou por cima uma porção de uma substância preta que, provavelmente, acendeu, pois o conde ouviu o estalido de fogo e sentiu um forte e resinoso odor. O barão, nesse momento, elevando e baixando o tom de voz, pronunciou algumas palavras rítmicas num idioma desconhecido para Philippe. Em seguida, mandou o conde levantar-se e ofereceu-lhe a taça contendo um líquido avermelhado. Saint-André não conseguiu definir se era água ou vinho, mas o efeito do líquido foi tão forte que ele balançou e cairia no chão se Dettingen não o amparasse. Depois o barão praticamente levou-o nos braços até o leito e deitou-o nas almofadas. Philippe sentia-se muito estranho. Ele não estava dormindo e tinha todos os sentidos, mas não conseguia fazer o mínimo movimento e nem emitir nenhum som. Seu corpo todo estava paralisado e somente o cérebro funcionava, enquanto uma dor aguda atormentava parte do corpo afetada pelo tumor. Horrorizado e mudo, o conde olhava para a figura alta de Dettingen ao seu lado. Estendendo as 2 mãos sobre a cabeça de Philippe, o barão continuava sua canção estranha, ora murmurando palavras incompreensíveis, ora levantando a voz fortemente. Parecia ordenar e exigir algo, as veias de sua testa incharam. Os olhos dele brilhavam como fogo e todo o corpo irradiava uma luz azulada que se concentrava nas pontas dos dedos, de onde saíam raios brilhantes. Após um certo tempo, que pareceu uma eternidade ao conde, Dettingen pegou a espada do altar e aproximou-se do leito. Ele vai matar-me. Caí nas mãos de um louco passou como um raio pela cabeça do jovem oficial, horrorizado. O conde ainda não conseguia mexer-se. Então, a espada abaixou e ele sentiu a lâmina queimando-lhe a face e a testa. Pareceu-lhe que o sangue jorrou e cobriu o seu rosto e pescoço, mas não teve tempo para pensar nisso, pois a sua atenção foi completamente absorvida por uma incrível visão. Dettingen recuou e levantou a espada, em cuja ponta, soltando gemidos surdos, um ser vivo contorcia-se como uma serpente. A estranha criatura não tinha contornos nítidos, o seu corpo parecia uma massa negra e gelatinosa, atravessada por uma faixa cor de sangue. A cabeça repugnante e sem forma lembrava a de um anão com olhos verdes e fosforescentes de cobra. Aproximando-se dos tripés, o barão jogou um punhado de certa erva que queimou imediatamente com chama luminosa e na qual Dettingen por várias vezes mergulhou a ponta da espada. A criatura misteriosa, pendurada na espada, torcia-se, soltando gemidos agudos e lastimosos e, finalmente, transformou-se numa fumaça cor de sangue, enchendo o quarto com um odor putrefato. A atenção do conde estava tão absorta naquele espetáculo extraordinário, que nem percebeu que, com a dispersão da fumaça, voltava-lhe o domínio das mãos e pés. Somente quando passou instintivamente a mão na testa, notou que o seu estado paralítico passara. Soltando um profundo suspiro de alívio, levantou-se no leito e, ainda não conseguindo falar, olhava em silêncio para Dettingen, que limpava tranquilamente a espada. Ao ver que o doente se recuperara, o barão aproximou-se dele. "O senhor está curado", disse ele. "Escapou de um mal que ia destruí-lo. Os frutos de nossos abusos, meu jovem, por vezes adquirem uma forma surpreendentemente real." Dettingen inclinou-se e cochichou algumas palavras ao ouvido e Saint-André atirou-se para trás, soltando um grito rouco. Ficou completamente pálido e todo o seu corpo tremia como se tivesse febre. "Quem é o senhor? É um deus ou demônio? Como sabe o que está somente na minha consciência?" exclamou Philippe, fora de si. "A minha ciência mostrou-me a causa da doença que precisava combater", respondeu tranquilamente Dettingen.
Não se deve esquecer, conde, de que os crimes e abusos cometidos na escuridão nem sempre passam impunes, mesmo que as pessoas não os vejam. Portanto, seja prudente em seus atos para não atrair a nêmesis das leis desconhecidas. Agora, vista-se. O senhor está completamente curado. Como um bêbado, balbuciando mecanicamente palavras de agradecimento, Felipe retornou ao gabinete de trabalho, trocou de roupa e saiu junto com o barão. Uma criada aguardava-os no corredor com o capote do conde. Adeus, disse Dettingen, estendendo-lhe a mão. O conde apertou convulsivamente e saiu, quase correndo, esquecendo o algodão e suas faixas. A paciência de Desidério sofreu um penoso teste. Ele achava que seria convidado a entrar, quando soubesse que acompanhava o seu amigo, mas nada disso aconteceu e ele foi obrigado a ficar sentado sozinho e amuado na carruagem em frente à porta fechada, por mais de 2 horas. Estava furioso e xingava a si próprio e a Dettingen, quando finalmente a porta se abriu e Saint André saiu correndo da casa. Ao ver o amigo, iluminado claramente pelas lanternas da entrada, Desidério ficou completamente estupefato e esqueceu a irritação. O rosto do conde, mesmo muito pálido, não mostrava nenhum sinal daquele tumor repugnante que o deformara horrivelmente durante tantos meses. Philippe, você ficou curado. É um verdadeiro milagre, gritou ele. Quando o conde entrou apressadamente na carruagem sem nada dizer, ele acrescentou, como gostaria de conhecer esse homem misterioso, que possui conhecimentos tão extraordinários. Ele é um demônio, exclamou Philippe, apertando a cabeça com as mãos. Notando a perplexidade de Desidério, ele continuou, recompondo-se com dificuldade, não me pergunte nada agora. Talvez mais tarde lhe conte o que aconteceu. Após trocar de roupa, Dettingen foi para a pequena sala de visitas onde costumava passar as tardes com a sua filha. Dagmar estava à janela e acompanhava com os olhos a carruagem, cujo ruído das rodas ainda se ouvia ao longe. E então, papai? Curou o oficial? Perguntou ela, com curiosidade. Sim, curei-o. Só que ele espalhará por toda a cidade que sou um bruxo e tem parte com o demônio. Ora, isto será uma terrível ingratidão da parte dele, exclamou Dagmar com indignação. O barão sorriu com desprezo. Não existe animal mais ingrato que o homem. Só um homem possui a capacidade especial de pagar cada favor, cada ajuda com calúnia ou infâmia. Mas isto, é claro, não significa que não devemos fazer bem às pessoas, não pela sua gratidão, pois não podemos exigir deles aquilo que não podem dar, mas para cumprir o dever imposto a nós pelo Senhor. Quando você entrar na sociedade e se defrontar com as pessoas, minha querida criança, entenderá isso e também as grandes palavras de Jesus Cristo. Pedirás um pão, mas te darão uma pedra. Essa pedra é o egoísmo deles que não permite nenhum culto, senão do seu próprio eu. Mas não se deve mostrar o espelho da verdade a esses inválidos morais, repugnantes e cobertos de tumores espirituais, pois são cegos em relação às suas fraquezas e se gabam desdenhosamente de suas fendas. Por isso é necessário que os saudáveis e que enxergam estendam-lhes a mão amiga, pois trata-se de débeis mentais. Muito obrigada pela obrigação tão agradável de ajudar esses miseráveis para receber em troca várias insolências, disse Dagmar com uma careta. Dettingen sorriu. Felizmente, para não assustar os salvadores, todos esses tumores espirituais são encobertos com vestidos modernos e elegantes, casacas ou uniformes. Acontece também que, quanto mais brilhante for a sua aparência externa, mais contaminados estarão internamente. Ladrões e assassinos encontram-se não somente nas prisões. Os infelizes que furtam sob a pressão da fome ou assassinam sob influência dos vapores de vinho são, frequentemente, menos perigosos do que os elegantes malfeitores frequentadores de salões da sociedade, que encobrem seus crimes com ouro e títulos. Eles são bajulados e até engrandecidos pelos mesmos atos que a lei pune severamente quando são cometidos por algum pobretão. Dagmar deu um suspiro. Papai, você diz com frequência que me predestinou para trazer aos homens a luz da verdade superior. Confesso que esta missão começa a assustar-me. Você acabou de dizer que os homens são traiçoeiros e ingratos, pois eu não me sinto suficientemente candosa e indulgente para sacrificar-me por eles. No geral, não entendo a justiça que permite oprimir os fracos ou bondosos, e que dá força, poder e êxito aos maus. Para mim, particularmente, as pessoas ainda nada fizeram de ruim, mas como já os conheço tão bem por você e com tudo que li, creio que estou bem armada contra a maldade deles. O barão balançou a cabeça.
As suas armas são ainda muito fracas, minha cara criança, e o seu coração honesto estremecerá quando se chocar com o vício e calúnias e as línguas venenosas a ferirem como estilete. As pessoas odiarão, pois você será uma viva reprimenda aos seus atos vergonhosos. Mas é necessário passar por tudo isso, pois somente na luta é que o espírito testa as suas forças e prepara-se para o combate. O rosto de Dagmar anuviou-se. Mas por que exatamente eu tenho de assumir esta missão, deixando o abrigo pacífico ao seu lado para iluminar pessoas que me odiarão por causa disso? Apoiando-se na mesa, Dettingen olhava para o espaço com um olhar estranho e indefinido. Veja, minha filha, existe uma lei terrível, estabelecida pela vontade desconhecida. Esta lei escolhe as almas e impõe-lhes o dever irrevogável de trazer luz à escuridão, para fazer lembrar às pessoas o quanto elas são fracas e insignificantes. Como o trovão e o relâmpago que limpam o ar demasiadamente denso, assim também a voz dessas pessoas, dirigidas e inspiradas por esta força terrível, soa como um trovão, sacudindo a consciência e despertando o renascimento religioso e social. Esta mesma lei ou a mesma vontade inabalável cria também as circunstâncias que transformam pessoas simples e bondosas em profetas da sua época, arrancando-as da simples e pacífica felicidade para julgá-las no centro da tempestade que abala a humanidade. Muitas vezes o seu campo de atividade é restrito, mas o objetivo é sempre o mesmo. O mal não pode causar sofrimentos para as forças do reino celestial dos princípios, ele retorna de volta ao ambiente de onde surgiu. A epidemia fluídica que contamina o ar, os corpos e almas, graça entre os homens, vícios de todos os tipos contaminam as pessoas, privando-as de qualquer noção da verdade, arrastando-as à destruição. Este mal reina igualmente nos palácios e nos casebres. E nestes locais é que surge, fatalmente, um portador da luz da verdade. Ele deve seguir e aclarar a escuridão, deve iluminar, apesar das dificuldades que encontrar. Como ele vê, então é obrigado a dizer aos cegos que o cercam o que está vendo. Toda pessoa reflete como num espelho os seus princípios e convicções. Assim também, este arauto da verdade não conseguirá esconder a sua luz interior, que transparecerá em seus atos e palavras. Contra a sua vontade, ele torna-se a palavra viva da verdade, o profeta das grandes verdades professadas por ele e qualquer pessoa que dele se aproximar será atingida em maior ou menor grau por sua luz. Mas para isso o profeta deve pessoalmente misturar-se na multidão e sacrificar-lhe toda a bondade e luz que tiver. Tais portadores da luz são sempre infelizes. A multidão os odeia e enlameia como os bandidos, acostumados a saltar em becos escuros, que detestam e procuram destruir as lâmpadas cuja luz revela e ilumina os seus crimes. Papai, parece-me que esta lei é extraordinária e não está de acordo com a justiça de Deus. Notou Dagmar, escutando o barão com atenção. Dettingen sorriu. Sim, assim parece do limitado ponto de vista humano. Eu próprio não consegui achar uma justificativa para a lei da caridade estabelecer tal divisão entre a luz e a escuridão. Mas o que se há de fazer? O homem é impotente ante a força cega e terrível que o empurra para dentro do grande mecanismo do universo, seja um átomo do mal ou do bem. Eles são igualmente necessários para o equilíbrio das grandes correntes de atração e de repulsão que sustentam o movimento cíclico universal. Cada átomo tem que produzir tanta quantidade de bem ou de mal, de luz ou escuridão, quanto for necessário para que tudo esteja em equilíbrio. E cada pessoa leva sua cota de sacrifícios e de trabalho para a ordem perfeita do universo, que nos abarca de todos os lados, nos tritura um contra o outro com amor e ódio, e desse amálgama disforme de sentidos variados deve surgir um fogo que irá aquecer e iluminar. E esta ciranda prossegue eternamente, de vida em vida, de reino em reino, de esfera em esfera, arrastando consigo todos os seres vivos que gritam, gemem e resistem, incapazes de seguir o fluxo comum. Mas se tal partícula for grande demais para passar pela máquina, ela cai imediatamente e depois se levanta outra vez com a nova onda. E assim continua até que ela se transforme e não mais sirva para a esfera correspondente. É por isso que há tanto sofrimento em toda parte. Tudo morre, transforma-se e aparece numa existência nova, mais capaz de prosseguir na vertiginosa corrida para um objetivo desconhecido. O barão calou-se. Dagmar nada comentou e um sentimento penoso e amargo apertou-lhe o coração. O futuro claro e cheio de esperanças que projetava para si logo anuviou-se. Por trás da cortina do destino ocultavam-se leis desconhecidas, sofrimentos e a incontrolável aspiração a um objetivo desconhecido. Ela levantou-se com um suspiro penoso, despediu-se do pai e recolheu-se ao quarto. Triste,
ajoelhou-se para fazer a oração da noite e as lágrimas brilharam nas suas faces rosadas. Oh! Como o pastor estava certo quando lhe disse, preserve a sua fé simples e ingênua se quiser que a sua vida seja poupada de tempestades. Agora, neste infinito com leis imutáveis que se abriu diante dela, ela tinha dificuldade de encontrar Deus. 5. A cura milagrosa do conde de Saint-André alvoroçou a cidade e, durante a semana, ele era o assunto principal. Em todos os salões, as pessoas ansiavam ver o herói desta aventura e saber dele os detalhes da cura extraordinária. Mas logo todos se desiludiram porque o jovem insistia em manter silêncio sobre tudo o que lhe aconteceu na vila egípcia e sua aparência mudou tanto, que era difícil reconhecê-la. Pálido, pensativo e calado, Filipe se esforçava para ficar só, nem Desidério conseguia extrair algo dele e morria de curiosidade. Certa manhã, ao voltar das aulas, Valenroy acompanhou o amigo até a casa dele e, após o desejum, que o conde nem provou, Desidério sentou-se no sofá e acendeu um charuto. Por alguns instantes, ele ficou observando o conde, que andava pelo gabinete, pensativo, e, não aguentando mais, exclamou, ouça aqui, Filipe. Se você quiser que eu continue seu amigo, não me atormente com seu silêncio. Desde que sarou, você mudou terrivelmente. Será que esse Merlin demoníaco não lhe retirou a alegria, o amor às mulheres, às farras e a tudo aquilo que embeleza a nossa vida? Se você não está preso a algum juramento, então lhe imploro, conte-me o que aconteceu. O conde parou, ficou em silêncio por instantes e respondeu. Está bem. Você sempre foi discreto e bom companheiro. Por isso vou revelar-lhe toda a verdade. Você mesmo vai perceber que o acontecido comigo supera a mais prodigiosa imaginação. E o conde contou em detalhes o que viu, e acrescentou, após ponderar friamente sobre tudo isso e, com base no que me contou Dettingen, cheguei à conclusão que as nossas más ações atraem sobre nós certos seres especiais que podem nos engolir como bacilos da cólera eutísica. Tem certeza de que não foi alucinação ou de que você foi vítima de algum truque? Perguntou Desidério, empalidecendo. Saint-André meneou a cabeça. O fato evidente de eu estar curado prova que não fui vítima de mistificação. Além disso, Dettingen revelou-me algo que ninguém poderia saber e que me convenceu dos seus conhecimentos extraordinários. Você me diria o que ele lhe mostrou? Filipe vacilou por alguns instantes. Depois, começou a falar e seu rosto foi ficando ruborizado. Já que comecei, então vou confessar-lhe tudo. Tenho plena confiança na sua descrição. Juro pela minha honra que serei mudo como um túmulo, está bem. E agora, ouça. O meu pai já completou 60 anos, além disso, devido a um acidente de caça, seu rosto está bastante desfigurado. E tudo isso não o impediu de após 20 anos de viuvez casar-se pela segunda vez, com uma moça de 18 anos. Minha madrasta é uma mulher muito bonita, coquete e voluptuosa. Você percebe que tal matrimônio, desigual em todos os sentidos e baseado somente em cobiça, não poderia satisfazê-la. Como sabe, este verão passei as férias com meu pai e, infelizmente, agradei a minha madrasta. Percebendo isso, eu deveria ter partido imediatamente, mas não o fiz, e quando meu pai ficou seriamente doente, o diabo me tentou e esqueci que a condessa Gertrudes era a esposa do meu pai. A partir desse momento fatal, passei a sentir-me mal, mas pensava que era dor de consciência. Entretanto, o meu estado piorou cada vez mais e, por fim, transformou-se naquele tumor estranho que não cedia a nenhum tratamento. E então, aquele homem extraordinário explicou-me que tal mal era a encarnação fluídica do meu erro. Sem o saber, transgredi algumas leis que desconheci e estas me castigavam. Graças a Deus, esta lição não foi em vão. Quero me redimir e conhecer estas leis secretas que controlam nossas vidas. Para isso vou ser aprendiz do Barão Dettingen. Também quero. Por favor, arranje isto para mim quando estiver com ele. Exclamou Desidério, animado. Você? Não acredito que sua mãe aprovasse esta intenção. Ela detesta Dettingen e o chama de extravagante. E daí? O que me interessa é o seu maravilhoso conhecimento. Replicou Desidério, franzindo o senho. Está bem. Transmito seu pedido ao barão e hoje mesmo, à noite, lhe trarei a resposta. Estou indo para lá agora mesmo e Filipe olhou para o relógio. Dettingen respondeu à minha carta, comunicando que estará me esperando às 6 horas. Valenroy aguardava o amigo, já pronto para sair. E então? Ele concorda em nos ensinar? A você, não. Diz que não chegou ainda a hora da sua iniciação.
Quanto a mim, ele concordou, mas com alguma dificuldade. A vontade do jovem barão Valenrod de visitar Dettingen aumentou mais ainda, a partir do momento em que este não o aceitou como aprendiz. O caráter de Desidério possui a característica de, teimosamente, desejar conseguir a qualquer custo o que lhe era proibido e desprezar o que já tinha ou que lhe ofereciam. E para satisfazer esta teimosia, ele era incrivelmente insistente. Os relatos do amigo sobre as interessantes experiências presenciadas pessoalmente atiçavam ainda mais o desejo. Além disso, a beleza de Dagmara deixou-o muito impressionado e ele estava irresistivelmente atraído pela vila egípcia. Apesar dos anos que se passaram, ele lembrava-se bem da companheira de brincadeiras infantis, da menina Dagmara, que um dia foi levada embora por um desconhecido. Ao saber que a fada Viviane era filha adotiva de Dettingen, Desidério concluiu que a moça, provavelmente, era a sua amiga de infância e decidiu esclarecer esta questão. Certa vez, durante o almoço, ele perguntou de repente: diga, mamãe, com que direito Dettingen levou embora aquela menina que estudava comigo? Por que você a entregou a ele? Uma expressão de profundo desgosto passou momentaneamente pelas feições da baronesa, mas a pergunta pegou-a de surpresa, sem dar-lhe tempo para inventar uma mentira. Além do mais, seu filho não era mais um menino e ela não ousava recusar explicações que ele podia facilmente conseguir de terceiros. Então contou, em poucas palavras, que conhecera um pouco a mãe de Dagmara, mulher coquete e vulgar, que casou com Dettingen por interesse, imaginando ser ele muito rico. Mais tarde, percebendo seu engano e não suportando viver com um homem que, já naquela época, se ocupava de misticismo, a baronesa seduziu um amigo do pai de Desidério, fazendo-o apaixonar-se por ela e casar, apesar da oposição da família. Arruinados pelo próprio perdularismo, o conde e esposa morreram, e a órfã foi adotada pelo bondoso Gunther. Quando Dettingen perdeu a própria filha e, aparentemente, perdoou a mulher que o abandonou, pediu-me autorização para adotar Dagmara. Eu não pude recusar, pois ele garantia a ela um futuro independente, o que eu não poderia fazer. Aparentemente, ele gosta muito dessa criança e talvez não queira que alguém fale a ela sobre a sua passagem por uma família estranha. Portanto, vou pedir-lhe que, quando a encontrar, não tente lembrar-lhe a antiga amizade entre vocês. Não esquecerei este conselho, mas gostaria de conhecer Dettingen, pois o seu conhecimento extraordinário me interessa muito. Desidério. Peço-lhe que deixe esse homem em paz e pare de ocupar-se com estas maluquices. Não acredito nos boatos sobre esse charlatão. E suas visitas podem ser entendidas de forma bem diferente. Exclamou a baronesa, cujo rosto se cobriu de manchas vermelhas. Percebendo que meu filho ficou mordendo as pontas do bigode e nada respondeu, ela continuou: você não gostaria que o seu interesse por Dettingen fosse interpretado como causado por Dagmara? Se ela é parecida com a mãe, então deve ser bonita. Ela é linda. Mas, além de beleza, ela possui algo encantador. Seus olhos claros refletem uma consciência que não condiz com a idade, e, em certos momentos, parece-me que seu olhar de aço atravessa a pessoa como uma espada. O rosto da baronesa expressava desconfiança e ódio. Um dos motivos para evitar o seu encanto é que ela não tem posses. Observou surdamente a baronesa. Já lhe falei que Dettingen nunca foi tão rico como todos pensavam, e depois, disseram-me que suas viagens e experiências alquímicas acabaram por arruiná-lo. Isto significa que Dagmara não é partido para você. E tem mais. Não quero que você se interesse pela filha adotiva desse mago suspeito. Portanto, seja cuidadoso nas suas visitas, já que não pretende obedecer-me e evitar de ir lá. Desidério nada respondeu, permanecendo sentado, apoiando-se na mesa. A explicação da mãe teve nele o efeito de um balde de água fria. A beleza e a extraordinária delicadeza de Dagmara atraíam-no muito, mas este sentimento ainda não havia adquirido forma. Ao saber da pobreza da moça, todo aquele encanto pareceu desvanecer-se. Por favor, mamãe, mande acordar-me às 8 horas. Devo estar pronto às 10. Vai a algum lugar à noite? Vou à casa dos Domberg. Hoje é aniversário de sua filha e ela está dando um baile. Demorou para responder Desidério. Será que os jovens do seu círculo frequentam a casa daquela mulher? Mas é claro. O filho dele entrou para o nosso regimento. O próprio príncipe Platon Friedrich disse hoje que espera ver-me na casa da senhora Domberg. E isso equivale a uma ordem. Será que o príncipe pretende casar a sua filha legítima com alguém da alta sociedade? Sem dúvida.
Todos sabem como ele gosta daquelas crianças e Berta irá, obviamente, receber um rico dote. A baronesa ficou por um certo tempo observando a figura esbelta e o rosto bonito e atraente do filho. Talvez você esteja na lista dos pretendentes. Essa senhorita interessa-se por você? Um sorriso de desprezo e vaidade insinuou-se nos lábios de Desidério. É bem possível. Em todo caso, já me fizeram entender que a vaga de ajudante de ordens do Duque Franz, visto que o Conde Leven deverá aposentar-se, pode ser facilmente minha, o que não seria nada mal. Ah! Parece que este negócio está sendo conduzido às claras. E a moça é bonita. Bem, não é feia. Mas a beleza dela é rude e sem delicadeza. Além disso, ela é mimada e se vangloria muito do seu duvidoso parentesco com o príncipe. Resumindo, é uma pessoa vulgar de alma e corpo, mas será muito rica. E que importa a quem devo vender-me, se o que vale é o dinheiro e não a nobreza e qualidades morais da futura esposa? E sem esperar resposta, Desidério deu a volta e saiu do quarto. A baronesa foi para seus aposentos, caiu no divã e cobriu o rosto com o travesseiro. Apesar de todo seu cinismo e ambição, ela não suportava a ideia de ver Desidério casado com a filha da decaída que arruinou o pai dele, levando-o ao suicídio. Uma terrível ironia do destino, murmurou, cerrando os punhos. Logo o seu pensamento se distraiu e concentrou-se em Dagmara, este momento moriviva. Será que ela aparecerá novamente em seu caminho? Oh, meu Deus! Se Desidério gostar daquela menina que seu pai e eu... Será terrível. Melhor seria ele casar com Berta Domberg do que com a filha de Edith. Resmungou ela, e seu rosto inchado transfigurou-se numa expressão de incontida raiva. Maria Domberg, candidata à sogra do jovem barão Wallenrod, era filha daquela mesma faxineira que trabalhava na casa de Helena no dia do seu casamento. Desde a sua estreia no palco, a dançarina obteve grande sucesso e fez rapidamente uma brilhante carreira. Isto frequentemente acontece com pessoas daquele tipo, que vivem da devassidão e não recuam diante de nada. O príncipe Otto Friedrich apaixonou-se por ela e a dançarina conseguiu adquirir uma ilimitada influência sobre este seu amante de alto escalão, que não se importava nem com a sua devassidão quase ostensiva e nem com o caráter detestável. Ambos os filhos Friedrich e a filha, que ela pretendia transformar em baronesa Wallenrod, tiveram uma ótima educação. Mas, a formação moral, a educação do coração e dos sentimentos não podiam receber da mãe devassa, saída do restolho do povo. A filha parecia muito com ela e era bonitinha, provocante e ávida por dinheiro e honrarias. O príncipe procurava, entre os jovens da alta sociedade, um marido para sua amada filha, mas também aqui ele se defrontava com grandes dificuldades. Os jovens ricos e com títulos permaneciam surdos às suas indiretas. Então, a sua escolha recaiu sobre Desidério Wallenrod, cujas posses pequenas e linhagem antiga apresentavam as condições desejadas. A vaga de ajudante de ordens junto ao duque foi lançada como a primeira isca para o jovem oficial, e o convite pessoal para o baile de aniversário de Berta foi mais do que uma indicação direta do que pretendiam dele. Quando Desidério chegou ao baile, já havia uma multidão de convidados. Ele foi subindo a escada, enfeitada com passadeiras, folhagens exóticas e estátuas, com uma estranha sensação. A senhora Domberg, ao lado do seu Augusto amado, recebeu Wallenrod com particular benevolência. O príncipe chamou imediatamente o jovem Domberg, que conversava perto dali com outro oficial, e ordenou-lhe que apresentasse o barão à irmã. Berta Domberg era o oposto do irmão. Enquanto ele era pálido, taciturno e deprimido, a moça era cheia de vida, sentindo-se à altura de sua brilhante posição. E a julgar pelo olhar ousado e cheio de curiosidade e também pela forma como recebeu Desidério, percebia-se que ela já sabia das intenções dos pais. Com incrível desembaraço para sua idade, Berta começou a conversar com o barão, conseguiu mantê-lo perto de si e arranjou um jeito de dançar a sua primeira dança com ele. Surpreso com a autoconfiança da moça, Desidério correspondia de forma contida e amável aos seus trejeitos coquetes. Desempenhando o seu papel, o barão, por sua vez, examinava Berta com curiosidade. A jovem era muito parecida com a mãe, mas tinha muito menos graça natural, era bonita mas vulgar, e seu rosto não refletia inteligência nem bondade. Os braços grandes e fortes e as palmas das mãos largas indicavam a sua origem plebeia. Uma sensação de peso e um calafrio interior apertaram o coração de Desidério. A imagem da mulher dos seus sonhos e que chamaria de sua era bem diferente. Os olhos negros e penetrantes de Berta e sua voz sonora e aguda inspiravam-lhe quase repulsa.
Obviamente ele jamais sentiria por ela algo mais que fria indiferença e, sem o perceber, começou a compará-la a Dagmara, cuja imagem apareceu em sua mente. Diante de seus olhos surgiu, como viva, a graciosa amazona cujos movimentos transpareciam extraordinária delicadeza, e, no fino e aristocrático rosto de grandes e inteligentes olhos, congelou-se uma expressão de orgulho e desprezo. O barão suspirou e, com certo esforço, afastou de sua mente essa imagem tentadora de sua mente. Ele não podia deixar-se dominar por aquela imagem, pois o destino o conduzia a um caminho absolutamente diferente. A partir daquele dia, Desidério começou a ser convidado com frequência à casa da senhora Domberg para almoços, festas e recitais. Em outras palavras, tentavam abertamente atraí-lo para o seu círculo íntimo. Berta, por sua vez, demonstrava claramente o que lhe agradava. A baronesa Valenroy parecia insatisfeita e ofendida, mas não se opunha às frequentes visitas do filho à casa da dançarina aposentada e, aparentemente, conformava-se em silêncio com a preparação do acontecimento. Em compensação, Saint André observava com crescente desaprovação o comportamento do seu amigo e a atitude da baronesa em relação a esse matrimônio, que parecia horrível ao conde, deixava-o profundamente indignado. Certo dia, o conde propôs a Desidério passar uma tarde com um amigo doente, mas aquele recusou o convite, dizendo que tinha sido convidado à casa dos Domberg, onde seriam discutidos os temas dos quadros vivos que pretendiam montar em breve. Saint André levantou-se e começou a andar pelo quarto. Finalmente parou diante do amigo e disse com recriminação: Desidério, você não se envergonha de correr toda hora para esse covil de lobos e curvar-se diante da desavergonhada Amásia do Duque, cujo verdadeiro lugar seria numa casa de detenção, se o amante de alto escalão não a protegesse do justo castigo da lei. Você vai se vender por tão pouco. Acredite, você merece muito mais. Eu teria nojo de encostar nessa riqueza, acumulada com predatoriedade, usura e devassidão. Não venda sua alma, Desidério. Deixe que algum oportunista com passado duvidoso e um nome desconhecido case com a filha da senhora Domberg. Ela não merece o barão Valenroy-Falkenau. Um rubor cobriu o rosto de Desidério. Num sopetão, jogando fora o charuto, respondeu com amarga irritação: para você, Philippe, é fácil falar, pois é rico e não tem problemas de dinheiro. Além disso, fico surpreso com a sua suscetibilidade. Houve tempos quando você procurava nas mulheres não somente uma benfeitora. O conde aproximou-se do amigo e abraçou-o, com um olhar caloroso e fraternal. Você tem razão, Desidério. Antes eu também procurava somente diversão e este passado não me permite criticá-lo por negociar a própria consciência. Mas, gosto de você e queria dividir a verdade que me abriu os olhos. Comecei a estudar as grandes leis que nos dirigem e compreendi como é horrível nosso modo de vida. Dando liberdade aos baixos instintos, nós empurramos a nossa razão até o nível de uma simples sagacidade animal, tornando-a incapaz de se elevar a interesses maiores. Acredite-me, a vida nos é dada não para que embruteçamos, tornando-nos animais e rastejemos diante do vício, por ser ele poderoso e humilhar o bem. Somos vis até para nós próprios, mentimos e adulamos por não termos coragem de chamar as pessoas e coisas pelos seus verdadeiros nomes. É verdade que sou rico, mas já começo a perceber que as coisas não se restringem ao ouro. Desidério, permita-me como seu melhor amigo pagar todas as suas dívidas secretas e, quando você estiver livre delas, deixe esta sujeira e desista desta vida sem objetivo pela qual pagaremos muito caro depois. Desidério ouvia calado. Estava pálido e nervoso. Vejo que Dettingen já o influenciou fatalmente. Todos vão achá-lo meio doido, respondeu ele, com riso forçado. Saint André sorriu. Só porque percebe o quanto estamos dissolutos. É bem possível. Aliás, para mim decididamente não faz diferença. Considero a influência de Dettingen benéfica. Quando entro na casa dele, todas as minhas preocupações e interesses mesquinhos ficam lá fora. Naquela casa não existe nada para impressionar, tudo é igual, limpo e simples. No meio daquela tranquilidade imutável, até a menor das almas encontra paz. Ah! Agora entendo. É a fada Viviana que transforma a vila egípcia num cantinho de paraíso terrestre. Exclamou Desidério, soltando uma gargalhada. Philippe enrubesceu. Você está errado. A fada Viviana tem um efeito benfazejo sobre mim, afastando com a sua presença a todos os sentimentos ruins. Quando ela olha com aqueles olhos límpidos e claros, então, acredite, qualquer cumprimento vulgar estanca nos lábios e a virgindade,
que transpira de todo o seu ser, afasta todos os pensamentos sujos. Talvez eu também sentisse essa influência benéfica, se fosse admitido nesse círculo privilegiado, observou Desidério, com um profundo suspiro. Farei o que puder para conseguir permissão e apresentar você. Obrigado. Só que minha mãe não deve saber disso. Ela não quer que eu visite Dettingen. Uma semana depois, o conde declarou, todo radiante, que conseguira a tão almejada permissão e que Dettingen convidava ambos para um almoço. Desidério ficou muito satisfeito. Preparando-se para ser apresentado à fada Viviana, ele se vestiu meticulosamente, pois o que mais o atraía a esse encontro era a beleza de Dagmara. Dettingen recebeu os jovens com sua costumeira hospitalidade. Ao cumprimentar Desidério, ele segurou-lhe a mão e olhou de modo estranho o rosto do jovem oficial. E então, barão? Será que o senhor percebeu em mim algo terrível como aquele tumor do Pili? Perguntou Desidério, tentando dissimular a preocupação que o assolou. Pode zombar. O senhor vem de um mundo onde zombam de tudo, respondeu calmamente Dettingen. Mas, eu vejo algo. Vejo o senhor por 2 vezes ferido mortalmente, deitado entre estas paredes e lutando contra a morte, mas, vou sobreviver? Perguntou Desidério, muito impressionado com aquelas palavras. Oh, sem dúvida. O senhor passará por tudo isto e muito mais, respondeu Dettingen, com um sorriso enigmático. A chegada de Dagmara mudou o rumo da conversa. Num vestido branco de casimira, com uma fita azul clara nos abundantes cabelos escuros, ela parecia a Desidério ainda mais atraente do que como amazônia, e esta impressão aumentava à medida que conversavam. Dagmara não se destacava pela beleza clássica, mas representava um perfeito tipo aristocrático, transpirava graça e delicadeza, e sua mente flexível e seus conhecimentos extraordinários davam às suas palavras beleza e interesse especial. Ao conde, que via frequentemente, Dagmara tratava quase como amigo, sem o mínimo sinal de coquete, o que irritava vagamente Desidério. Ele emburrava toda vez que Dagmara dirigia a palavra ao conde, olhando direto e astutamente. Após o almoço, Dettingen sugeriu a Dagmara que mostrasse aos convidados o museu da casa. Saint-André levantou-se imediatamente e, pegando um candelabro aceso, disse, sorrindo, que, na qualidade de ajudante do guardião do museu, ele se encarregaria de iluminar o caminho da fada Viviana. E quem teve a ideia de chamar-me de Merlin? Perguntou Dettingen, com um sorriso. Todos, respondeu Desidério, contando em tom humorístico todos os boatos que corriam sobre a vila egípcia e seus misteriosos habitantes. Conversando alegremente, os jovens passaram por um longo corredor e, em seguida, Dagmara apertou uma alavanca. Abriu-se imediatamente uma maciça porta disfarçada em baixos relevos e Desidério, surpreso, viu-se numa grande sala mal iluminada pela luz tremeluzente das velas. Fiat Lux, disse alegremente Saint-André, girando um botão. E nas paredes e no teto acenderam-se lâmpadas elétricas, iluminando com clareza armários e vitrines que se estendiam ao longo das paredes e diversos recipientes e estátuas colocados sobre as mesas. No centro da sala havia algumas caixas douradas compridas, cobertas de hieróglifos. Nitidamente orgulhosa da impressão que aquela maravilhosa coleção provocou em Desidério, Dagmara conduziu-o de vitrine a vitrine explicando, com desembaraço de arqueóloga, as antiguidades assírias, sírias, gregas, egípcias, etc. colecionadas pelo seu pai adotivo. Valenro ouvia atentamente e fazia perguntas, curioso, sem tirar os olhos da pequena boca rósea, que lhe revelava todo o mundo antigo. A moça explicava tudo com tal simplicidade, que parecia não perceber os extraordinários conhecimentos que possuía. Aqui estão os objetos que podem ser os mais interessantes da nossa pequena coleção, disse Dagmara, dirigindo-se a uma das caixas que se encontravam no meio da sala. Ela levantou a tampa de madeira, uma tampa de vidro e depois um véu de tecido. Todos os presentes viram um rosto escuro, quase negro e perfeitamente conservado de um jovem de aproximadamente 25 anos. Vejam. O clássico país dos milagres conservou para nós restos mortais de pessoas contemporâneas da gigantesca civilização, cujos restos admiramos, disse ela, olhando para Desidério com seus maravilhosos e inteligentes olhos. Ele, com um misto de curiosidade e repugnância, debruçou-se sobre a múmia. Quem terá sido ele? Será que o pratearam, quando, tão jovem e belo, ele repousava em Osíris? Seria interessante se ele desejasse responder a esta pergunta. Observou Desidério. Seu nome era Khnum. Sua função sacerdote do sol.
Vivia na cidade de Telefone Al Amarna, a assim chamada capital dos dissidentes, fundada pelo faraó Amenófis IV. Quanto à infelicidade que provocou com a sua morte, na ausência de fatos comprovados, podemos admitir algumas suposições. O belo que não foi morto com uma punhalada no coração, ainda percebe-se o ferimento. Mas quem poderá dizer de quem foi a mão que desferiu o golpe, um fanático religioso ou um adversário ciumento? Concluiu Dagmara, com um sorriso. E a senhorita não sente medo ou repugnância ao tocar este cadáver? Perguntou Desidério. Oh, não. Knum não me parece um cadáver, respondeu a moça, com simplicidade. Mas, o senhor, pelo jeito, estaria mais interessado nesta maravilhosa múmia de mulher. Não é verdade? Isto não é melhor do que um belo sacerdote? Acrescentou ela, com malícia. A senhorita acertou. Eu nunca trairei a minha preferência por damas. A jovem egípcia estava realmente ainda bela, tinha um rosto bem formado e clássico e usava compridas tranças, negras como azeviche. No seu peito brilhava um formidável amuleto de esmeralda em forma de escaravelho e a conversa naturalmente passou para talismãs. Detinguém tinha uma grande coleção de talismãs de todas as épocas. Depois, pelo fato de o corpo da egípcia ter sido encontrado no mesmo nicho do corpo do sacerdote, os jovens imaginaram um verdadeiro romance. O tempo passou tão depressa em tais conversas, que todos ficaram espantados quando o antigo relógio de parede bateu meia-noite. Desidério, ao se despedir, recebeu de Detinguém convite para visitá-los. Você tem razão, Felipe. Naquela casa existe uma atmosfera especial. Lá você se sente muito bem, exclamou ele, extasiado, assim que entraram na carruagem. É verdade. Lá reina uma atmosfera de inteligência, que reanima e rejuvenesce, se posso expressar-me assim, respondeu o conde. Agora você se convenceu de que é possível passar uma noite alegre e agradável sem bebedeiras, carteado ou conversas fúteis, acrescentou amigavelmente. 6. Certa manhã, após o serviço, Pili propôs a Desidério um passeio a cavalo. O dia estava lindo e Valenrod concordou com prazer. Os jovens cavalgaram em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. O conde falou primeiro. Desidério. Quando irão anunciar o seu noivado com Berta Domberg? Perguntou ele, olhando atentamente para o rosto preocupado e desgostoso do amigo. Desidério puxou as rédeas com tamanha força, que seu cavalo relinchou e empinou. Nada ainda foi decidido, disse ele, com irritação. Mas estou extremamente surpreso com o seu interesse por este negócio. Não é você que vai casar com Berta Domberg? Jamais faria isto, respondeu calmamente o conde. Mas diga-me, Desidério, você conhece os detalhes da morte de seu pai? Não. Mas há muito tempo desconfio que existe um mistério sobre este triste acontecimento, disse Desidério, enrubescendo. Minha mãe sempre manteve silêncio sobre tudo o que se referia à morte do meu pai, e eu não me sentia à vontade de ficar perguntando sobre isso a terceiros. Sua morte deixou sobre mim uma pesada e indelével impressão. Ainda lembro como minha mãe maldizia o falecido parada diante do seu caixão. Na época pensei que fosse o desespero pela nossa ruína provocada por meu pobre pai. Mas agora, começo a desconfiar que existiam outros motivos. Se você conhece a verdade, Felipe, então imploro-lhe revele-a para mim. É difícil para mim, mas sinto-me na obrigação de abrir-lhe os olhos. Uns 2 anos antes de morrer, seu pai, já endividado mas não falido, começou a frequentar assiduamente a casa da senhora Domberg. Apesar de ela ser amante do príncipe Otton Friedrich, como era notório, mesmo assim correu um boato geral acusando-a de uma ligação secreta com o barão Gunther, bonito e famoso por sua generosidade. Isto coincidiu com a época em que o príncipe Otton Friedrich se desentendeu com a dançarina e foi embora da capital. No mesmo ano da viagem do príncipe, seu pai suicidou-se com um tiro, na casa dos Domberg durante um banquete que se transformou numa verdadeira orgia. Eu soube de todos estes detalhes através do meu tio, que participou do banquete. Seu pai se portava estranhamente, ou ficava loucamente feliz, ou ficava taciturno e silencioso, bebendo sem parar. Após o jantar, ele saiu da sala e somente o tiro de revólver, que ecoou dos aposentos da senhora Domberg, fez todos lembrarem-se dele. Meu tio e mais algumas pessoas correram para lá, mas seu pai estava caído na cama, esvaindo-se em sangue. Ele havia desferido 2 tiros no próprio peito, mas o primeiro tiro foi abafado pelo barulho da festa. Percebendo a palidez de Desidério, Saint André acrescentou, desculpe-me por trazer estas tristes recordações, mas faço-o porque gosto de você.
Desidério estremeceu e murmurou surdamente: "Obrigado por avisar-me enquanto ainda não é tarde." E virando repentinamente o cavalo, galopou para casa. Chegando lá, Desidério trancou-se no quarto e proibiu ser incomodado. Ele estava tomado por uma excitação febril, e em sua alma fervia um caos de diferentes e amargos sentimentos. A imagem de seu pai surgiu diante dele como real, com o rosto pálido, desiludido ou cansado da vida, com a ocasional e estranha expressão de sofrimento. Ao mesmo tempo, lembrou as contínuas brigas e cenas que aconteciam entre o falecido e sua mãe. De repente, ele estremeceu e passou a mão pela testa úmida. Sua mãe, que sabia daquele passado, concordava em silêncio que ele Desidério casasse com a filha da horrível mulher que a envergonhara, sendo como todos diziam, a amante do seu marido e em cuja casa seu pai se matara. Desidério procurava em vão explicar aquele comportamento. Com fundo suspiro, sentou-se à escrivaninha e pegou a grande foto do pai, tirada no ano de sua morte, que a baronesa havia deixado na gaveta da velha cômoda onde ele, por acaso, a encontrou. Ele ficou olhando a foto por longo tempo e depois, voluntariamente, começou a comparar a bela cabeça de Gunther ao retrato, na parede, da baronesa em seu vestido de noiva. Até o próprio filho podia perceber que aquela mulher, nova e frágil mas vulgar, não possuía nenhum encanto e delicadeza, que são parte essencial da beleza feminina. Será que o pai se sentia infeliz com isso e fugia do próprio lar, procurando o esquecimento em todo tipo de devassidão? Cobriu a cabeça com as mãos, procurando pensar e tentando avidamente encontrar alguma coisa que lhe indicasse a pista certa. De repente, estremeceu e bateu com a mão na testa. Ele lembrou-se de algo que encontrara havia 2 anos e de que havia esquecido totalmente. Entre as coisas que restaram com a baronesa, após a devastação que se seguiu à morte do marido, havia um pequeno armário. Certa vez, Desidério encontrou casualmente no depósito. Ele lembrava-se bem do armário, pois o pai sempre guardava lá doces e bugigangas. E o barão Valenroy não se esqueceu do seu achado. Quando ele, após a reforma, montava os seus aposentos, exigiu também aquele armário, limpou de velhas garrafas e lixo e colocou no seu gabinete para guardar valores e perfumes. Mas, durante a limpeza, Desidério apertou por acaso um botão oculto, tomando-o por um prego. Imediatamente abriu-se um compartimento secreto, no qual ele viu uma pequena caixa com as iniciais do falecido barão. Não encontrou a chave e um sentimento estranho conteve de contar à mãe sobre o seu achado. Depois, ele acabou esquecendo-se de tudo isso. Sem perder um minuto, Desidério correu para o armário e tirou do compartimento secreto aquele objeto que tanto interessava. Quando o encontrou pela primeira vez, apesar da curiosidade, teve pena de quebrar aquele objeto delicado. Mas agora, sob forte excitação e desejo de saber de qualquer forma o motivo fatal da morte trágica do pai, ele queria ver o seu conteúdo de qualquer jeito. Sem vacilar, Desidério pegou um canivete e quebrou a fechadura. Com as mãos trêmulas, retirou da caixa um pacote de cartas amareladas pelo tempo, amarrado com uma fita, uma luva que parecia de mão de criança, algumas rosas secas e um ramo de jasmim. Seu coração batia fortemente quando ele tocou aquelas coisas tão caras ao falecido. Morrendo de curiosidade, ele abriu lentamente o envelope e de lá caíram 2 fotografias descoradas pelo tempo. Numa delas estava seu pai, mas essa imagem em nada parecia com a foto da escrivaninha. Nessa foto ele parecia feliz, despreocupado e cheio de esperanças. Depois Desidério debruçou-se avidamente sobre a outra foto feminina e exclamou surdamente: "Dagmara!" Mas a ilusão desvaneceu-se imediatamente. A fada Viviana não podia ser original daquela foto, mesmo que os traços fossem os mesmos. O rosto da moça da foto, vestida num delicado traje de baile, transpirava orgulho, consciência da própria beleza e fortes paixões indisciplinadas. Aquela beleza devia encantar e receber a admiração de todos. Desidério ficou apreciando a mulher que seu pai amava. Agora ele o entendia cada vez mais e o desculpava. Apesar do seu amor pela mãe, Desidério era obrigado a confessar que ela não podia competir com o original da foto. Sem dúvida, Dagmara era filha daquela mulher encantadora, que seu pai nunca conseguiu esquecer, que foi acompanhada para o túmulo pelo conde Elfenberg e que foi tão amada por Dettingen que, em sua homenagem, adotou a filha do seu rival. Por fim, ele deixou a foto de lado e abriu as cartas. Inicialmente, leu uma série de bilhetes que eram assinados ou por Edith ou pelo seu pai. Esses bilhetes estavam cheios de frases de amor, alegria e esperança de felicidade próxima.
Depois, vieram 2 longas cartas. Numa delas, o barão era sutilmente repreendido pelo silêncio e longa ausência. A outra carta estava cheia de acusações diretas. Gunther, já faz 3 semanas que você não aparece nem dá notícias. O que